From our archives, the Billy Graham Classics. Uma das redes de televisão fez uma série de 5 programas. Nos primeiros dias do cristianismo, era sobre isso que falava. Incluíram a crucificação de Jesus Cristo. Um dos fatos mais dramáticos que eu já vi. E entre todos os emblemas do mundo, nenhum é tão admirado e glorificado e magnificado como a cruz. Foi o instrumento do sofrimento e da morte de Cristo. E é também o instrumento da nossa salvação. A história da cruz é muito interessante, porque voltando para a Índia, para a China, muito antes de Cristo chegar, a vítima, como vocês sabem, eram pregadas na cruz, presas por cordas, amarradas e deixadas ali para morrer. Ao calor do sol, o seu corpo ia pendendo, eles iam sofrendo, a tortura era muito grande por estar na cruz. Muitas vezes demorava 3 dias, às vezes 1 semana, para a pessoa morrer na cruz. A mais terrível, a mais letal, a mais dolorosa forma de morrer que podemos imaginar. Mas no tempo de Constantino, no século IV, ele se tornou cristão, um cristão professante. Era o instrumento de tortura, mas foi abolido. E as nações cristãs mais tarde começaram a usar a cruz como símbolo do cristianismo. Estava gravado em carros, quadros, em tudo que tinham. E a cruz se tornou o símbolo de tudo o que representa o cristianismo. E através de organizações como a Cruz Vermelha, se tornou um sinal internacional de boa vontade e ajuda entre as pessoas. Hebreus, no capítulo 6, diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à vergonha. Toda vez que o Evangelho é proclamado, aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho e recebem a Cristo como Salvador, vêm pelo caminho da cruz. Mas se você negligenciar a oferta do amor e misericórdia de Deus da cruz, você ajuda a crucificar Cristo de novo, sabia? Pois isso é errado. Dizer que os judeus crucificaram Cristo, como dizem os cristãos, especialmente os da Idade Média, e tentaram converter os judeus por uma ponta de espada, apontando uma arma na cabeça deles ou uma faca na garganta, para tentar converter os judeus, porque dizem que eram os assassinos de Cristo. Você sabe quem matou Cristo? Todos nós tivemos parte de sua morte, porque sua morte foi planejada antes da fundação do mundo, por causa do pecado. E a Bíblia diz: todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Existem 4 dimensões da cruz que eu penso quando falo sobre isso. Eu penso na largura da cruz. O amor de Cristo se manifesta, e isso inclui a todos. O amor de Deus se estende para a África, para a Ásia, para a América Latina, para a Rússia, para a China, para a América, Canadá e todo mundo, inclui você, quem você é, seja qual for a sua religião. Ou se você não tem religião, Deus te ama. E ele diz da cruz: eu te amo. Então há o cumprimento da cruz. Não tem medida. Estende-se de eternidade em eternidade, de sempre em sempre. Quando Noé construiu a arca, você sabe qual era o comprimento da arca? Quando Salomão construiu o templo, você sabe qual era o comprimento do templo? Se você construir um abrigo para as pessoas que precisam, você poderá medir a madeira. Mas como você pode medir o ponto do amor de Deus na cruz do Calvário, ao comprimento, à largura? A Bíblia diz que o amor de Deus supera o conhecimento.
Não há como nossas mentes finitas poder começar a entender o amor de Deus, que deu seu próprio Filho na cruz para morrer por você, porque você e eu merecemos essa morte, merecemos o inferno e o julgamento. E então penso na altura da cruz. Se estende ao trono de Deus. Não importa o quão alto é o céu. Através da cruz, Deus Pai atrai todos os homens a Ele. E você tem que tomar uma decisão sobre Jesus Cristo. Os cientistas estão olhando para o espaço, para longe, mas não conseguem fugir de Deus. O assunto da astronomia e o assunto da fronteira espacial são muito falados hoje e emocionante para mim. E há cientistas aqui essa noite que sabem muito mais sobre a altura do universo do que eu posso explicar. Mas o céu está lá, em algum lugar. Não sabemos exatamente onde. Você diz, você acredita que o céu existe? Sim, eu acredito que o céu é um lugar. Acredito que um dia vamos passear pelas ruas de ouro. Acredito que vou morar lá. Bem, não sei se é numa mansão, pode ser numa barraca. Alguns de vocês vão viver em mansões. Sim, o céu vai ser um lugar glorioso. E você pode não ir além do amor de Deus mesmo no céu. Não pode medir a profundidade do amor de Deus. E a cruz, o que ela significa? Você pode cair no poço sem fundo do pecado e da degradação. E pode viver como um animal. Você pode ser um assassino. Você pode ser um estuprador. Ou pode ser qualquer coisa. Mas não pode ir além do amor de Deus. A cruz abre as próprias portas do inferno. Quão profundo é? Há pessoas hoje que estão tentando fugir, descobrir o quão profundo pode ir. Pode querer fugir para o espaço, descobrir novas galáxias, porque ao estudarmos as profundezas da energia, procuramos a unidade. Essa é uma das razões porque as pessoas estão estudando. E a Bíblia diz, a profundidade do conhecimento da sabedoria de Deus. Quem poderá medir, quem poderá saber desse cumprimento? Atrai os homens a mim, disse Jesus. Pense na cruz por um momento e pense em Jesus Cristo, que morreu por mim e morreu por você. Que Jesus suportou 5 ferimentos básicos, que a ciência médica define como, primeiro, contusão. Quando lhes bateram na cabeça, o torturaram e colocaram nele uma coroa de espinhos por causa de você. Ali houve uma laceração e bater nas costas com um chicote, abriram as suas costas até sangrar da cabeça aos pés. Esse era o modo romano. Torturavam os prisioneiros antes de levá-los ao Calvário. E houve ali penetração, quando esmagaram a coroa de espinho na sua cabeça e a sua cabeça sangrou. Houve perfuração, quando fizeram os pregos penetrar suas mãos e pés, e houve incisão, quando colocaram a lança ao seu lado. Esse sofrimento, aqueles pregos em suas mãos e pés, foram conduzidos por você e por mim. E por todas as pessoas do mundo, porque todos nós tivemos parte na morte de Cristo por causa dos nossos pecados. Nossos pecados colocaram Jesus na cruz e você participou. Você pode estar assistindo pela televisão em algum lugar e você gostaria de ir para a cruz esta noite e encontrar o amor e o perdão de Deus e o toque de Deus em sua vida. Você verá na tela um número. Você pode ligar. Há conselheiros prontos para falar com você. Você pode ter que ligar várias vezes, mas continue ligando. Você vai ter alguém. Eles estão lá a noite toda. E eles vão te ajudar e enviar alguma literatura para te ajudar a entender e a viver a vida cristã. E vou pedir às pessoas aqui, depois de um tempo, que venham a Cristo. E então quero que olhemos para a cruz de um ponto de vista. Eu quero que olhemos as declarações de Cristo na cruz. Normalmente ouvimos um sermão como esse na Sexta-feira Santa, e só isso. Mas a maioria de nós não vai à igreja na Sexta-feira Santa e por isso não ouvimos.
Há 28 profecias no Antigo Testamento sobre a cruz, capítulos inteiros. Há Gênesis 22, Salmos 22, Isaías 53 e Levítico 16, que lidam especialmente com o sofrimento de Cristo na cruz, centenas e milhares de anos antes de Jesus nascer e de ir à cruz. Eles estavam sob a inspiração do Espírito Santo, os escritores do Antigo Testamento. E a primeira vem do Salmos 22. Jesus estava citando a Escritura quando disse: meu Deus, por que me deixaste? Isso é uma citação do Salmos 22, mas depois você vai continuar. Você vai ver o que ele disse e por que ele disse isso. Porque a Escritura diz: tu és santo. Você nunca vai entender o Antigo Testamento com todos os seus sacrifícios de sangue. Você nunca vai entender a Bíblia, nunca vai entender a morte de Cristo na cruz, até que você entenda que Deus é um Deus santo, justo e puro, e Ele não pode mesmo olhar para o mal. Assim, naquele momento terrível de agonia do Senhor Jesus Cristo na cruz, Ele estava só, deixado por seus amigos. E então vem uma sombra pela primeira vez da eternidade que começou a vir sobre entre Deus Pai e Deus Filho, porque Deus não pode olhar para o homem quando o homem está cheio de pecados, e Cristo estava assim. Cristo morreu por nós e sofreu por nós, e naquele momento misterioso, Ele se fez pecado por nós, que não conheceu pecado. Você sabia que Jesus Cristo se fez pecado? Nunca conheceu o pecado, nunca disse uma mentira, nunca teve um mau pensamento, nunca teve qualquer ganância ou luxúria, e de repente, toda essa sujeira, essas coisas terríveis estava sobre ele, desceu sobre ele. E nenhum de nós vai entender o mistério desse momento. Nenhum teólogo pode explicar isso, para minha satisfação, pelo menos. Foi o grande amor de Deus por você que prendeu Jesus Cristo na cruz, permitiu o seu Filho passar por esse sofrimento. E então, a segunda coisa que Jesus falou na cruz, que ouvimos, é quando Ele disse: tenho sede. Isso é um cumprimento dos Salmos 69, versículo 21. E quando Ele disse isso, tenho sede, deram-lhes vinagre e bebida misturada com ali um fel. E quando Ele provava ali a bebida, Ele não bebeu. Ele provou, como lemos mais tarde em João, nos Evangelhos, mas não bebeu. Por quê? Porque teria sido um sedativo. Iria tirar todo o sofrimento e a dor. E ele estava lá para para levar todo o sofrimento em consciência absoluta, por mim e por você. Ele deve sofrer a terrível agonia por causa dos pecadores, carregar nossos pecados na cruz sobre ele, por você. E se fosse você a única pessoa do mundo, ele teria morrido por você. E então em Lucas capítulo 23, versículos 34, a outra coisa que ele disse na cruz, ele disse: Pai, perdoe os seus pecados. Eles não sabem o que fazem. Agora, se ele está falando, ele estava ali como que pregando, e a multidão estava lá, gritando: crucifica-o. 72 mil anjos puxaram suas espadas para vir resgatá-lo, e ele disse: não. Estou fazendo isso porque os amo. Você vê, você e eu pecamos, quebramos suas leis, e ele disse: no dia em que você quebrar as leis, você vai morrer. Disse isso para Adão e para Eva. Jamais o homem pensou que iria morrer. E Deus não criou o inferno para nós. Mas nós deliberadamente nos rebelamos contra Deus. E Deus não seria Deus. Ele não seria justo e íntegro e santo se ele viesse e dissesse: vocês estão perdoados. Nós temos que morrer pelos nossos próprios pecados, ou alguém que foi qualificado teve que morrer por nós, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. E se ele voluntariamente fez isso, ele morreu em nosso lugar.
Ouvi sobre uma mulher que descreveu e falou que um dia ela se sentia muito culpada, foi até o jardim, fez uma cova, se enterrou ali e depois ela foi, cobriu todo aquele local e sentiu que todos os seus pecados estavam ali, guardados naquela cova. E as pessoas fazem qualquer coisa para se livrar da culpa. O lugar para se livrar da culpa é a cruz. Por séculos, as pessoas fizeram tudo para enterrar a sua culpa. James Nelson conta a história dele, como nós lemos no passado, quando ele era menino, e a sua mãe estava ali completamente bêbada, cheia de álcool, e ele pegou um tijolo e bateu na cabeça da sua mãe. E ele passou 9 anos na prisão. E durante esse tempo ele encontrou a cruz de Cristo. E o profundo arrependimento e confissão daquele homem. Cristo entrou na vida dele e o salvou, tornou o Senhor da vida dele, ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a ser um pregador leigo e no ano passado ele foi ordenado na igreja da Escócia como ministro presbiteriano. O perdão de Deus, o amor de Deus, o poder da cruz, mudar e perdoar, que maravilhoso e emocionante. E então outra coisa que ele fez na cruz, que é uma das coisas mais tocantes para mim e em todo o mundo tem tocado pessoas. Agora, ao lado da cruz estava sua mãe. E ele olhou para João, um de seus discípulos, e lhes disse: João, eis aí a tua mãe. Esta mulher. E disse a Maria, sua mãe. Ele a chamou de mulher, assim como fez lá em Canaã da Galileia. Mulher, eis aí o teu filho. A partir dessa hora, João, seu amigo e seu discípulo, cuidaram de sua mãe. Há um grupo de rock na Inglaterra chamado Cura. Jesus Cristo na cruz foi a cura para todos os nossos relacionamentos humanos cortados e doentes. Todos os problemas sociais, os povos opressos do mundo sentem o impacto de sua morte na cruz. E então, a outra declaração da cruz, ele disse, está consumado. Está consumado. O que ele disse está em João 17, ele disse, terminei a obra que me desses para fazer. Eu nasci, ele disse, eu vim para morrer. Ele é o único homem que nasceu para morrer, foi por isso que ele veio. É isso. Isso teria curado alguns corpos e alimentado algumas pessoas. Ele fez isso por compaixão, mas seu trabalho real foi a cruz. E é por isso que a cruz é tão importante, porque lá você está lidando com o pecado. Você vê, o corpo vai para a sepultura, mas a sua alma, seu espírito, essa parte de você que vive dentro do seu corpo, vai viver e continuar. Aonde vai passar a eternidade, o céu ou o inferno? Será decidido pela cruz, o que você faz sobre a cruz, porque da cruz ele está pedindo que você se arrependa dos pecados e o receba como seu Salvador e Senhor. Sim, isto está concluído. E então, ele disse outra coisa. Em Lucas 23, e quando Jesus chorou em alta voz, disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O poder da morte estava na garganta dele. Não havia como matar a Jesus Cristo. Estava na garganta dele, não tiraram a vida dele. Ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Voluntariamente ele entregou o espírito a Deus e ele disse, nas tuas mãos, ó Senhor, entrego o meu espírito. Ele entregou o seu espírito a Deus Pai. E ao dizer isso, ele conferiu a cada um de nós a possibilidade do dom da vida eterna. Você pode ter a vida eterna esta noite. E você que está assistindo pela televisão, pode pegar aquele telefone e ligar, aquele número na tela. E alguém estará lá para falar com você e receber a Cristo. Estávamos perdidos, confundidos, sem propósito e sentido na vida. Nenhuma garantia de uma vida futura. E Jesus da cruz saiu da morte e nos resgatou. E nós dizemos a Ele hoje, Senhor e Salvador. Você tem certeza que Ele é seu Senhor e seu Salvador?
Milhares de pessoas vão à igreja, mas não têm certeza de que entregaram suas vidas a Cristo. E por último, há a declaração que ele fez a um ladrão na cruz. A multidão estava lá embaixo gritando: se você é o Filho de Deus, desça e salve-se. Outros estavam dizendo: ele salvou os outros, e ele mesmo não pode se salvar, e zombavam dele, dizendo que ele estava perdido e rindo. Os dois ladrões, você vê, ele estava na cruz e nas 3 primeiras horas eles estavam criticando e zombando dele, com uma multidão lá embaixo. Mas um dos ladrões começou a olhar para Jesus. Eram ambos culpados. Ambos mereciam morrer de acordo com a lei. Mas um deles começou a olhar para Jesus. Ele começou a ver algo diferente. Tinha visto em Jesus algo diferente. Ele viu que Jesus era diferente e começou a dizer: deve ser o Filho de Deus. Merecemos o que estamos recebendo, mas ele não fez nada de errado. Então ele se voltou para Jesus e disse: Senhor, quando você vier no seu reino, lembra-te de mim. Que ato de fé! E Jesus disse: o que disse Jesus? Hoje você estará comigo no paraíso. E os anjos do céu estavam observando para ver quem seria o primeiro que Jesus levaria para o paraíso. Era um ladrão que merecia o inferno. O perdão e a misericórdia de Deus estão além da nossa compreensão. Dificilmente podemos falar sobre isso. Sim, esse ladrão vai estar no céu. E você vai para o céu e você vai ver ele lá. Jesus levou pela morte da cruz 2 ladrões. Quem é você? Em que cruz você está? Aquele que está rejeitando ou negligenciando ou até brincando? Ou você é o que recebe e aceita? Pedindo: Senhor, hoje eu faço o meu compromisso essa noite, simplesmente. O que você tem que fazer? 3 coisas. Primeiro, você deve se arrepender dos seus pecados. A palavra arrependimento significa mudar de vida, mudar sua atitude mental. Agora, você não pode fazer isso sozinho, mesmo que você queira. A segunda coisa, pela fé receber Cristo em seu coração, pela fé. Você não pode vir intelectualmente sozinho. O homem não pode ir a Deus apenas com sua mente, ele tem que vir pela fé como uma criança confiando em seu pai ou sua mãe. E em terceiro lugar, você deve estar disposto a servi-lo e segui-lo. Não é só recebê-lo, é ser seguidor dele todas as horas do dia. Você não vai se tornar perfeito, mas você vai mudar de direção na sua vida. Você está seguindo por aí e é convertido pelo Espírito de Deus e começa a caminhar num caminho diferente. E vou pedi-lo para que faça isso. Centenas de pessoas vão fazer isso esta noite. E vou pedi-lo para que você levante da sua cadeira, venha à frente dessa plataforma e dizer: eu quero conhecer Jesus Cristo. Quando eu sair esta noite, quero sair diferente. Eu endureci meu coração, eu me arrependo e eu quero receber esse remédio. Quero seguir pelo caminho correto, quero viver para o reino de Deus. Então venha essa noite. Você pode ser membro da melhor igreja, você pode ser conselheiro, você pode ser um clérigo. Mas se não tem certeza de salvação, você não tem certeza que está permanecendo diante de Deus, você precisa vir à cruz e encontrar-se com Jesus Cristo essa noite para ir para o céu. Você se levanta como centenas estão fazendo agora e faz o seu compromisso. Muitos de vocês estão me assistindo pela televisão. Estamos aqui no sul da Nova Inglaterra, na Cruzada, aqui em Connecticut. E todas as noites vimos centenas de pessoas fazendo o compromisso com Deus. E como você está vendo essa noite, centenas de pessoas estão vindo e você pode fazer isso em casa. Você pode estar num quarto de hotel, pode estar em um bar. Onde você estiver, você pode pegar o telefone